Fala galera, beleza? Professor Luciano Biologia mais uma vez com vocês, trazendo para vocês assim um assunto que nós já vimos, já estudamos aí no ensino fundamental, né? E a ideia é essa, é trazer esses conteúdos novamente para você, para que você entre no ensino médio aí com base, né? Lembrando de detalhes e tudo mais. Então o que nós vamos ver hoje, gente? Os conceitos de divisão celular. Então a gente tem que lembrar que as células se dividem, elas precisam se reproduzir, então elas fazem o chamado processo de divisão celular, isso é normal. A fase, né, assim, dentro dessas divisões nós vamos ter a mitose e a meiose. Então nós vamos estudar especificamente a mitose com as suas fases, são algumas fases ali, tem a sua complexidade nesse processo, e também nós temos a meiose, que está relacionada com a produção de gametas. O que são gametas? Células reprodutoras. Lembrando que as células reprodutoras existem tanto nos animais quanto nas plantas, ok? Então vamos lá, gente. O que é divisão celular? Vamos trabalhar o conceito de divisão celular primeiramente, né? O processo de divisão celular apresenta diversas funções importantes nos organismos, como, por exemplo, originar um novo indivíduo, renovar células ou, enfim, produzir gametas. Aqui eu trago para vocês umas imagens, né, de uma reprodução aqui de células bacterianas, né? Também aqui o processo de formação de duas novas células e a separação, que, claro, há todo um trabalho de desorganização interna da célula para que depois ela vá se reorganizando, formando duas novas células, um conteúdo maior, e esse conteúdo se reparta no meio e forme duas novas células. Mas nós vamos ver agora especificamente cada uma. A mitose, primeiramente. A mitose é um tipo de divisão celular que ocorre em todas as células eucarióticas e garante a formação de duas células filhas. O que são as células filhas? Aquelas células que foram originadas da célula mãe, da célula inicial. Ok? Lembrando assim, gente, existe um conceito também, que isso aí talvez vocês não tenham visto no ensino fundamental, que é o conceito de N e 2N a nível celular. As células 2N são aquelas que vão ter o conteúdo total de cromossomos daquela espécie. No caso do ser humano, o ser humano tem 46 cromossomos por célula somática, menos as sexuais, células somáticas, geral do corpo, ok? Então, esse é o número 2N. Quando a mitose ocorre, ela tem que formar duas novas células 2N, certo? Eu coloquei aqui dos dois ladinhos, assim, só para vocês visualizarem, e o processo basicamente esse aqui, formação, né, aumento do conteúdo até a divisão formando duas novas células. Importante para o crescimento e regeneração de organismos multicelulares e para a reprodução assexuada de organismos unicelulares, certo? Então, todo o nosso crescimento, renovação de células, lembrando que a gente renova células todos os dias, né? E essas células vão ter um período de tempo, essas células vão morrer e vão ser repostas, então todo esse processo aqui acontece graças à mitose, tá? A mitose é um tipo de divisão equacional, ou seja, o conteúdo total dela vai ser mantido. Ela vai manter um número de cromossomos. Então, no caso da espécie humana, se são 46 cromossomos, ela vai ter que formar duas novas células também com 46. Nesse desenho, nessa animação, nós temos 3 cromossomos. Ela vai formar duas novas células com 3 cromossomos. Basicamente isso. Essa é a função da mitose, ser equacional, mantendo o número de cromossomos por célula. Muito bem, então vamos a um exercício já para testar nossos conhecimentos. Em organismos unicelulares, divisão por mitose significa o quê? Letra A, crescimento. Letra B, regeneração. Letra C, recombinação. Letra D, reprodução. Ou letra E, gametogênese. Dá um tempinho para vocês pensarem, tentar resolver essa aí e a gente já volta.
Vamos ver se vocês acertaram, gente. Lembrando que a mitose, né, ela faz a reprodução de células. Nos seres multicelulares, ela repõe vários tipos, né, de células e tudo mais, mas nos organismos unicelulares, a função da mitose é a reprodução. Então, vamos pensar em bactérias, né? Uma bactéria inicial forma duas com o mesmo conteúdo ali, né? Então, vamos lá. Quais são as fases da mitose? Vamos pensar agora a nível de células eucarióticas. Elas vão ter essas fases com nominhos complicados, você tem que saber, né, vai se aprofundando aos pouquinhos, né, devagar. Agora no ensino médio você vai se aprofundando em cada uma dessas fases, né? A gente vai estudar ela mais com profundidade aí mais à frente, mas basicamente são a intérfase, né, que seria a fase intermediária ali, mas aí nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase, telófase e depois, enfim, as células filhas oriundas dessa divisão celular. Então vamos lá, fase da prófase, entendendo basicamente, bem basicamente, só para a gente lembrar, né, sobre esse processo. Os cromossomos se espiralizam, formam espirais, e o nucleolo vai desaparecendo. A gente viu numa aula anterior o que é o nucleolo, que é aquela massa lá no meio do núcleo, né? E esse nucleolo vai desaparecendo. Origina-se o fuso mitótico ao redor do núcleo, formando os chamados microtúbulos que a gente pode ver aqui. Depois nós temos a fase da metáfase. Esses cromossomos eles vão permanecer nessa região equatorial da célula, ou seja, nessa região central, certo? Todos eles agrupadinhos, já totalmente espiralizados e também condensados, prontos para iniciar a fase da anáfase, que já vai acontecer uma primeira separação. As fibras do fuso mitótico, que estão aqui, né, elas vão, aderidas já aos cromossomos, começam a se encurtar, puxando isso aí. Desse modo, as cromátides irmãs são puxadas para os extremos da célula. O que são os cromátides irmãs? Vamos imaginar, os cromossomos estão grudadinhos ali, cada cromossomo é formado por uma cromátide. As cromátides irmãs são aquelas que partem do mesmo cromossomo e nessa fase da anáfase, depois que elas se organizam na região equatorial da célula, elas começam esse processo de separação. Ou seja, as cromátides irmãs são puxadas para os extremos da célula. Então a gente já começa a ver que inicia um processo de formação de duas células novas ali. Beleza, e aí temos a telófase, é a fase onde os cromossomos começam já a se desenrolar, já separados, né? Já foram para os extremos. Os nucleolos reaparecem, começam a se reorganizar, né? A carioteca inicia sua reorganização e os centrômeros já estão em seu local definitivo nas células filhas, já estão prontinhos ali para a célula filha. A mitose será concluída com a citocinese, que seria a divisão do citoplasma em si, certo? Então vamos lá, a citocinese, que seria essa divisão do citoplasma, originando as chamadas células filhas. E são formadas duas células filhas. Lembrando de um detalhe importantíssimo, gente, é divisão equacional, ou seja, o número de cromossomos que tinha na célula inicial vai continuar nas duas células filhas, certo? É um processo normal que vai acontecer sempre em que ocorrer a chamada mitose. Vamos ao exercício, então. Ao final dos processos de divisão celular, verifica-se uma etapa conhecida como citocinese, isso que a gente acabou de ver ali. Nela ocorre, letra A duplicação do material genético, letra B, a reorganização do envoltório nuclear, letra C, o descondensamento dos cromossomos, letra D, o pareamento dos cromossomos na placa metafásica, ou seja, do meio, e letra E, a divisão do citoplasma. Então, um pouquinho dificinho essa, dou um tempinho e a gente já volta para ver que vocês acertaram ou erraram essa questão.
Então, beleza, pessoal. Ao final dos processos de divisão celular, verifica-se uma etapa conhecida como citocinese, que a gente tinha visto ali agora há pouco, né? O que acontece na citocinese? A divisão do citoplasma, beleza? Formando ali duas novas células, as chamadas células filhas. Um desenho aqui, uma animaçãozinha mostrando a meiose e a mitose, tá? Aqui nós temos a mitose, formando aqui a divisão, duas células filhas, aqui 46 cromossomos, 46 nas duas, e aqui a meiose, que a gente vai ver agora, que é a formação de gametas, de células sexuais, reprodutoras. O que acontece? Inicialmente elas vão ter aqui 46 cromossomos aqui na primeira célula, e aqui embaixo vão formar não duas, mas 4, só que 4 com 23 cromossomos, com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Então, um comparativo bem básico. Então, se em geral, resumindo, a mitose forma duas células novas com um igual número de cromossomos, e a meiose forma 4 células novas com a metade do número de cromossomos em cada uma. Vamos a um quiz aqui para testar nosso conhecimento sobre esse assunto. Nos seres humanos, a meiose relaciona-se com, falei agora, hein, gente? Letra A multiplicação de células a partir do zigoto. O zigoto é aquela célula formada pela junção do espermatozoide com o óvulo. Letra B, o crescimento do indivíduo. Letra C, a regeneração de partes lesionadas. Ou letra D, a produção de gametas. Está bem facinha essa aqui, mas a gente já volta aí para ver se vocês acertaram essa. Como eu falei para vocês, pessoal, tá bem tranquilinha essa aqui. A meiose está relacionada com a produção de gametas. Lembrando, precisamos sempre lembrar o que são gametas, que às vezes na biologia tem muitos termos e às vezes a gente se confunde, né? Se mistura vários termos e acaba se confundindo. Então, gametas, só relembrando, são as chamadas células sexuais, as células reprodutoras, masculina e feminina. Elas têm a metade do número de cromossomos normais que teria na célula somática, justamente para que na hora da fusão ela reintegre isso aí. No ser humano, como as células somáticas são 46, ou seja, o número 2N humano é 46, é necessário gametas masculinos com 23 e gametas femininos com 23 para que juntando os dois restabeleça-se o número 46, que é o número diploide humano. Muito bem, gente. Então vamos falar da meiose em si. A meiose é um processo de divisão celular que só ocorre em células diploides 2N. Como resultado, surgem 4 células haploides N. Então, N e 2N são os termos que a gente estaria falando ali. O 2N seria o número total e o N seria o número pela metade. Então, aqui aparece, né, uma célula 2N, um primeiro
momento da divisão da meiose, né, formando duas células, e o final, a meiose 2, que seria a última etapa ali, formando as 4 células, já com a metadinha do número de cromossomos de cada uma. Que nem aqui, né, nós temos um início 2N, aqui no final nós temos o resultado de 4 células N. Essas células podem ser espermatozoides, podem ser óvulos, né, e também a gente tem que lembrar que existe esse processo também nos vegetais, né, não só nos animais. Beleza. As células possuem metade do número de cromossomos da célula inicial. Portanto, na meiose, a redução do número de cromossomos. Então, a gente vai falar assim, comparativamente, outra vez. Na mitose, nós temos uma chamada divisão equacional, que mantém. Na meiose, nós temos uma divisão reducional, que reduz exatamente pela metade. Então, o que está aqui, gente? No final desse processinho aqui, nós temos a chamada espermatogênese, que seria a geração de espermatozoides através de processos de meiose, formando os espermatozoides. Muito bem. E nesse outro ladinho nós temos a ovogênese ou oogênese, as duas maneiras estão corretas de falar, que no final você vai ter os ovócitos. E o que eu tenho aqui embaixo, gente? A chamada fusão dos gametas, a chamada fecundação, que o espermatozoide fecunda o ovócito, formando ali uma chamada célula-ovo, ou também chamado de zigoto. Então, nós temos um zigoto aqui. Essas células são N e o zigoto é 2N. Muito bem, vamos a um segundo quiz. A mitose e a meiose são 2 processos importantes que garantem a divisão das células. Sobre a meiose agora, vamos falar da meiose. Marque a alternativa incorreta. Então, preste atenção que dessas 4 alternativas, 3 delas vão ser corretas, mas uma apenas vai ser a incorreta. Letra A. Na meiose são formadas 4 células filhas. Letra B. A meiose ocorre em células musculares de animais. Letra C. Na meiose, observa-se a formação de células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. E a letra D, 2 divisões celulares são observadas na meiose, ou seja, meiose 1 e meiose 2. Tempinho para vocês responderem, essa tá tranquilinha, tá, gente? Mas daqui a pouquinho a gente já volta.
Então vamos lá, gente. Lembrando que é incorreta. Então 3 afirmativas estavam corretas, uma apenas incorreta. Então qual delas é incorreta? A meiose ocorre em células musculares de animais. Então, primeiro, né, o grande erro ali está ocorrendo em células musculares, né, e dizendo apenas de animais, podendo ocorrer também nos vegetais. Tá? Nos animais, vamos colocar assim, nos animais seria a produção de espermatozoides e óvulos, e assim, com relação às células musculares, as musculares quando precisam se reproduzir, renovar, fariam mitose, não meiose, ok? O que vimos especificamente nessa aula de hoje, então, minha gente? A divisão celular tem como função, primeiro, originar um novo indivíduo, renovar células, produzir gametas. Então, são essas as funções básicas do que a gente vai chamar de divisão celular, independente se for meiose ou mitose, certo? A mitose é um tipo de divisão equacional e tem a função de renovação celular e nos multicelulares e de multiplicação nos unicelulares. Renovação celular nos multicelulares, dentro das nossas células, dos nossos tecidos, de um modo geral, e a multiplicação dos unicelulares lá nos seres das bactérias e alguns protistas que fazem esse tipo de divisão. A meiose, por outro lado, é um tipo de divisão reducional, ou seja, reduz na metade e tem por função a produção de gametas, masculinos e femininos, ok? Gente, são termos complexos, são nomes difíceis, então você pode rever essa aula quantas vezes você quiser. É interessante que você pare a aula, você faça suas anotações, você reveja mais tarde, tente fazer os exercícios que são propostos, tá? Tudo isso é importante assim, para o teu desenvolvimento, para o teu aprendizado, né? Tudo isso é importante. E você tem o teu professor para dar todo o apoio na plataforma Google Classroom, ele terá um enorme prazer em te ajudar, em tirar tuas dúvidas, né? Pergunte para ele, né? Mande através de mensagem, né? Dentro da própria plataforma, se precisar, busque na escola, busque materiais, leve para casa, né? Você tem o teu livro didático em casa, mas também tem a versão virtual desses livros que você pode estar acessando e realizando esses exercícios e devolvendo na escola para que o professor possa corrigir e te dar uma devolutiva. Ok? Gente, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.